Paz do Senhor para todos, para todas. Sejam bem-vindos. Hoje a gente se atrasou um pouquinho, mas deu certo. Estamos juntas aqui hoje para nós estarmos nesse dia estudando a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar Eclesiastes capítulo 8. Eu quero te convidar, nós vamos dar aí uns 5 minutinhos hoje. Que hoje a gente se atrasou um pouco, mas a gente ainda vai dar 5 minutinhos para você poder compartilhar nos seus grupos, convidar as pessoas para estar conosco, né? Você colocar aí as pessoas do seu grupo de amigos, família, convidar e chamar as pessoas para perto para compartilhar aí, abrir, pegar a sua Bíblia, seu caderno, se organizando aí para nós podermos estudar a palavra do Senhor. Enquanto você vai se organizando, né, nós vamos aqui falar novamente do nosso Clube do Livro, que é o nosso caderno do Clube do Livro. Aqui na nossa rede, né, no TikTok, tem o livro, tem um vídeo explicando como é que você faz o caderno, tem um link para você poder baixar as artes, né, para você poder fazer a capa, na medida de um caderno de brochura, né, que é esse que é de 48 folhas, né, e aí você pode fazer o acompanhamento da leitura de cada livro que nós vamos completando. E aqui você vai colocar também as figuras, né? Tem os 66 livros da Bíblia aqui. E na medida que nós formos lendo, por exemplo, mês de janeiro, nós lemos Provérbios. A gente já colocou aqui, ó, a figurinha do Provérbios. Você pode colocar no seu caderno aí os principais pontos que você entendeu de todo o livro. E nós já estamos lendo o livro de Eclesiastes. Esse acompanhamento aqui, ele é muito bom para quem quer ler toda a Bíblia, porque aí você coloca e fica de uma maneira didática, né, bem lúdica também para os jovens, né, porque às vezes a gente pensa que a leitura bíblica ela é muito monótona, não, nossa, é muito chato, ou assim, eu não entendo, não tenho um costume. Então esse método aqui se torna bem lúdico, bem legal, que você pode ter, né, e aí você fazer o acompanhamento. Nós estamos fazendo a leitura do Clube do Livro, usando os livros da Bíblia, mas nós não estamos lendo ele em ordem cronológica. Nós lemos Provérbios, vamos ler Eclesiastes, depois nós vamos escolher outro livro para nós lermos, né? E aí nós vamos fazer sempre como nós estamos fazendo, um capítulo por dia. E para tornar o quê? Para tornar algo diário. Né? Nós entendemos que o estudo bíblico ele pode ser algo diário, ou seja, você não precisa ficar dependente unicamente do estudo bíblico da sua igreja. Pastor, não, na minha igreja já tem escola dominical, já tem culto de doutrina, não precisa, não. Quanto mais você estudar a Bíblia, que você ter esse contato, melhor para o seu crescimento. Então, nós temos o grupo do Clube do Livro. Depois a Bárbara vai colocar aqui nos comentários, nós vamos estar acompanhando. Você pode comentar que nós estamos aqui acompanhando. O nosso telefone, do nosso WhatsApp, você pode nos chamar e a gente te encaminha lá para o Clube do Livro. Se você quiser pedir uma oração também, para quem está nos vendo aí pela primeira vez, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós somos uma escola bíblica que oferece cursos bíblicos, estudos bíblicos, devocionais, acerca da palavra do Senhor. Então nós não trazemos nenhum tipo de ensino denominacional, né? Nós não defendemos denominação. Nós aprendemos a palavra como ela é. Nós somos uma escola bíblica, nós não somos uma escola teológica, nós também não somos uma igreja, tá? Nós não estamos aqui como uma placa. Nós somos sim todos obreiros, né? Apesar que você está vendo eu e a Bárbara aqui, nós não somos, a escola bíblica não é só nós dois, nós somos um grupo de obreiros, tá? Nós congregamos, temos a nossa igreja, mas aqui como Escola Bíblica Casa de Zadok, nós não somos uma igreja e também não somos um curso de teologia. Nós somos uma escola bíblica. E como escola bíblica, nós não temos nenhum tipo de pré-requisito. Então, assim, se você quer aprender a palavra do Senhor, nós vamos ter cursos de obreiros, cursos de interpretação bíblica, né? Nós temos aqui o Clube do Livro para você acompanhar os livros da Bíblia, né? Capítulo por capítulo. Lá no nosso canal no YouTube já tem outros estudos, tem seminário. Você pode estar usando o nosso material para o seu pequeno grupo, você fazer um grupo aí com a sua família, né? Para vocês estudarem a Bíblia lá na sua igreja. Então, nós temos ferramentas, se você precisar de algum estudo, nós construímos apostilas e tudo. E por que nós não temos pré-requisito? Porque se você quer fazer um curso bíblico e talvez você não saiba ler, você não saiba escrever, né, você tem algum tipo de dificuldade, isso não é impedimento de você participar dos cursos, ao contrário. Nós sempre convidamos todas as pessoas, independente da sua idade,
tá? Para você participar dos cursos, porque nós entendemos que a palavra de Deus também está acessível para você. Se você pegar o nosso material está disponível, né, lá nas nossas redes, você pode baixar. A única exigência que nós temos na Escola Bíblica Casa de Zadok é que tudo da Casa de Zadok é gratuito, inclusive se você reproduzir. Se você for reproduzir algum material, alguma apostila, nós pedimos que você faça do modo gratuito também, porque tudo nosso é gratuito, as apostilas, os certificados, os acessos aos cursos, eles são gratuitos. Então, se você for levar alguma apostila, algum material, nós pedimos também que você faça do modo gratuito também. Bom, a paz do Senhor, uma boa noite. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje. Hoje tivemos essa oportunidade, né, de estarmos juntas aqui no mesmo ambiente para estudar com vocês o livro de Eclesiastes. E se você ainda, né, não viu, você pode procurar lá no YouTube nosso canal, Escola Bíblica Casa de Zadok. Lá tem seminário, tem estudos, tem todo o livro de Provérbios, tem agora o Eclesiastes. Sempre que a gente termina as lives, a gente coloca lá esse material. Então, você pode estar estudando, pode estar ministrando na sua casa, incentivo, né, ao estudo bíblico em casa. Esse clube do livro mesmo, como são figurinhas, você pode adaptar para as crianças, para os adolescentes, você pode trazer ideias desde que seja totalmente gratuito e que você esteja aí motivando, né, você e a sua casa a estudar a Bíblia todos juntos, né? É muito importante o estudo bíblico, é muito importante esse incentivo. Nós sempre deixamos bem claro, né, que nós acreditamos nos dons, acreditamos no poder que o Espírito Santo tem para nos dar sabedoria e entendimento sobre a Bíblia, e acreditamos muito, né, nesse incentivo de você aprender a ler a Bíblia, de você aprender a estudar. É necessário. Nós estamos caminhando para tempos, irmãos, que nós vamos precisar saber estudar a palavra de Deus, independente se você vai na igreja, se você não vai, se você se desviou, se você nunca conheceu Cristo. Aqui fica a oportunidade de você estudar a Bíblia junto conosco. Por isso eu peço, né, sempre que aqueles que nos acompanham compartilhem essa live nos grupos, no seu status, para as pessoas, não só as que estão dentro da igreja, mas aquelas pessoas também que não conhecem a Cristo, aquelas pessoas que por algum motivo se afastaram, né, por coisas de homens, porque aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus, irmãos, eles não se afastam do Senhor. Então algo, às vezes aconteceu, alguém fez alguma coisa, e às vezes você ou eu achamos que porventura Deus, né, está fazendo aquilo com a gente. Então, o estudo bíblico, ele traz a correção, né, de todo o ensino errado que o mundo vem trazendo para as nossas crianças, para os nossos jovens, até mesmo para mim e para você. Então, estude a Bíblia para que Deus possa entrar na sua casa, possa trabalhar na sua vida, tá certo? Hoje nós estamos em Eclesiastes capítulo 8, é um capítulo onde tem aí 17 versículos, é um capítulo até breve, mas antes de qualquer estudo bíblico, né, eu peço sempre que você possa pegar a sua Bíblia, da tradução da sua preferência, você pode pegar o seu caderno, sua caneta para fazer alguma anotação que você preferir, tá? Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar, pedindo para Deus, para nos dar direcionamento, sabedoria e entendimento sobre o que nós estamos lendo, tá bom? Então curve sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado conosco, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, desse dia que passou, Pai. Eu não sei se essa pessoa está cansada, se foram muitas coisas, muitos afazeres, porque eu sei que existem dias bons e existem dias maus, Pai, mas que o Senhor possa renovar as forças dela. Senhor, abre os olhos, abre os ouvidos para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Nós te convidamos, Espírito Santo, que o Senhor possa se fazer presente neste lugar, e aonde esse vídeo chegar, que essa pessoa possa ter um sinal da Tua presença, Pai. Repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo, meu Deus, artimanha do inimigo para atrapalhar, Senhor, o nosso estudo, e que a Tua palavra, Pai, enquanto nós estivermos ministrando a Tua palavra, ela possa agir, Senhor, como cura, como libertação, como transformação na casa e na família de cada uma dessas pessoas, inclusive a nossa, Senhor. Nos socorre, porque precisamos de Ti sempre, Senhor. E eu Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Bem? Então vamos começar. Eu vou ler junto com vocês o capítulo 8. Eu vou ler o versículo 1, primeiramente, aí do 1 ao 5.
tá? E como você que já está acompanhando conosco, né, mas você que chegou aqui agora, Eclesiastes, ele é escrito pelo rei Salomão, né, ele se denomina escritor do livro de Eclesiastes, assim como o livro de Provérbios, e ele descreve, olha, o filho, né, do rei Davi, rei de Israel, né, filho de Davi, e ele vem questionando já na sua velhice o sentido da vida, a justiça, a soberania de Deus. Então, nesse capítulo, ele dá essa continuidade de um questionamento em relação às coisas que são justas e injustas aí na vida. Então, ele vai vir destacando aqui no versículo 1, dizendo assim: quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante, carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é meu conselho: obedece às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. 4. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar o que estás fazendo, rei. Sim, assim quem sabe obedecer às suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Eu estou acompanhando aqui essa Bíblia e aqui é uma indicação que eu dou para você que está começando a ler a palavra agora e quer uma Bíblia de estudo. Eu estou aqui acompanhando pela NAA, né, a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, que para mim, das Bíblias atuais de estudo, é uma das melhores que tem. E aí, essa tradução, ela fala assim, versículo 2: eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Aqui Salomão está falando do rei, né? Do rei terreno. Às vezes a gente coloca esse versículo aqui, não tenha pressa de sair da presença dele, como falando, né, não tenha pressa de sair da igreja, né, na hora do culto, não. Aqui ele está falando da questão do rei e da autoridade. Quando nós olhamos para esse texto, a gente tem que compreender um pouco do contexto histórico para você entender. Naquela época, né, na época dos reinados, o rei ele tinha uma autoridade absoluta, ou seja, ele mandava em tudo e em todos. Sobre ele estava ali a autoridade de vida e de morte. Então, se ele mandasse matar alguém, né, ele tinha esse direito de lei sobre ele, né, que ele tinha um direito de vida e de morte. Então, quando Salomão está falando assim, ó, quem é que pode interpretar as coisas? Ou seja, obedeça o mandamento do rei, não tenha pressa de sair da presença dele. Aí ele fala no 4, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Ou seja, como os reis antigamente, eles tinham uma autoridade absoluta, era muita coragem para os conselheiros, né, chegar nele e falar, ó, você está fazendo uma coisa errada, entendeu? Você está errando nisso, você está sendo equivocado. Então você tinha que ter muita coragem. Sim. Mas mesmo o rei tendo essa autoridade absoluta, ele vem falando aqui da questão da sabedoria, né? Ele fala assim, olha, no versículo 5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Ou seja, o que ele está falando? Que as pessoas que eram conselheiros ali do rei, eles tinham que usar de sabedoria até para como exortar o rei. Porque mesmo o rei tendo autoridade absoluta, ele tinha conselheiros. Salomão era Salomão era cercado de conselheiros, né? Ali entre os conselheiros tinha sacerdotes, tinha profetas, tinha os homens sábios, e esses homens, quando iam falar com eles, ia consertá-lo, ia chamar a sua atenção, mesmo sabendo da autoridade que ele tinha, eles tinham que saber como falar, né? Então, assim, então aqui a gente tem 2 pontos para o nosso dia de hoje. Mesmo que a autoridade seja uma autoridade que possua um cargo de influência, não quer dizer que ele é incorrigível. Sim. Né? Você que é obreiro, que está aí nos acompanhando, você que é líder de departamento, não é porque você é líder que ninguém pode chegar para você e falar, ó, eu acho que esse comportamento seu, ao contrário, tenha pessoas que possam ter esse caminho a você para falar, ó, isso aqui que você está fazendo tá errado. Esse negócio, irmão, de falar, olha, eu sou o líder daqui, eu sou o dono, depois a palavra de Deus é a minha, entendeu? Se eu falei, pronto, acabou. A Bíblia está dizendo aqui que o coração sábio, ele é um coração ensinável. Então, aqui tem os 2 pontos, de quem é corrigido
e de quem está corrigindo. Porque ele está falando que o sábio, ele sabe como falar e a que hora fala. Então, quando você vai corrigir uma autoridade, você tem que entender também que ele está sendo visto pelas pessoas. Então, o modo que você corrige ele, você também tem que ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria como é que você corrige um pastor, um líder. Não quer dizer que eles são intocáveis e incorrigíveis. Não, é só Deus que me conserta, entendeu? Então, mas para Deus te consertar, ele vai te usar pessoas. Ele vai usar pessoas para chegar para você e falar, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Então, os dois lados aqui que Salomão tá dizendo, ó, os dois lados tem que usar de sabedoria. O rei, entendeu? Ele peca como qualquer outro, né? Porque ele fala assim, olha, eu vi isso debaixo do céu. Ou seja, quem é como sabe, versículo 1. E quem sabe interpretar a interpretação das coisas. A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Ou seja, a pessoa que é sábia, não tem como ele esconder, tá dizendo, ele reluz. Ou seja, não tem como você esconder a sabedoria de Deus. Mas não é porque você é sábio que muitas das vezes você sabe agir com sabedoria. Ou seja, tem coisas que é para você falar no secreto, que na emoção você quer falar na frente de todo mundo. E tem coisas que precisam ser corrigidas na frente de todo mundo, a gente já quer no secreto. Então, a sabedoria, ela está no falar, no versículo 5 fala isso. O coração do sábio conhece o tempo e o modo de agir. Ou seja, você tem que saber a hora de falar e como falar. E aí, quando você está diante dessa autoridade, né, Donda, não tenha pressa. Né, não tenha pressa, ou seja, você não tem que ter pressa para corrigir, você não tem que ter pressa para chamar a atenção, porque às vezes no seu ímpeto, você acaba falando coisa que não é, você acaba infringindo o tempo, ou seja, aquela ali não é a hora de você fazer isso. Então, você que é obreiro, que você precisa corrigir um outro obreiro, tenha a sensibilidade e a sabedoria que você sabe que tem hora para isso, tem tempo para isso. Né? Então, peça para o Senhor, eu preciso corrigir a Bárbara. Me dá o jeito certo de qualquer. Tem gente que é assim, não, ó, eu chego, entendeu? Eu já vou falando e tudo. Então, tem pessoas que tem que ser corrigidas assim, mas tem pessoas que se você falar com ele desse jeito, irmão, nunca mais ele volta. Então, assim, tem tempos e tempos. Tem pessoas que Deus vai corrigir no grito, tem pessoas que o Senhor vai corrigir no silêncio. Então, a sabedoria, ela não te dá só a sabedoria de você falar. Ela te dá a sabedoria também de como você falar. E o outro lado também, da pessoa que tem autoridade, que sabe que tem autoridade, de entender também que ele precisa ser corrigido. E muitas das vezes, essa correção, ela tem que ser aceitável e ela não tem nada a ver com a sua autoridade. Ah, não, eu não posso ser corrigida pela Bárbara porque a Bárbara vai tirar a minha autoridade. Não, é porque você é a autoridade que você está sendo corrigido. Você sabe por quê? Porque a sua posição, ela pode trazer pessoas para Cristo, como ela também pode afastar pessoas de Cristo. Então, assim, tenha essa consciência de que quando você é consagrado a pastor, que todo mundo acha, nossa, fulano agora tem uma honra, né? Agora ele é pastor. Você tem que colocar na sua cabeça que a partir desse momento, o seu comportamento pode trazer pessoas para Cristo, como também pode afastar. Então, assim, tenha essa consciência. E por isso é que Deus vai te corrigir. É por isso que Deus vai colocar pessoas para te aconselhar a você agir certo, a falar, olha, isso aqui você está fazendo errado. Por quê? Porque o seu comportamento, o ofício que está sobre você, vai fazer com que pessoas venham a Cristo ou que elas se afastem. Você vê pelos escândalos que existem. Quanto maior o cargo eclesiástico que a pessoa tem, se acontecer um escândalo, parece que o barulho é maior. O barulho é maior. Por quê? Porque a evidência do ofício te traz responsabilidades. Então tenha isso no seu coração. Se você é uma autoridade, por causa dessa autoridade que está em você, você vai ter que ser corrigido. Eu quero destacar nesse capítulo, ele vem com uma explicação muito boa para aplicação dentro não só da igreja, mas também dos órgãos, né, que tem algum tipo de autoridade no dia de hoje. Nós estamos analisando um texto onde o contexto da época me trazia a autoridade com o nome de rei, tá? Então vamos colocar lá. O rei, vamos falar de rei Salomão, né? Rei Salomão, ou o rei Davi, está lá no posto dele. A palavra dele é soberana sobre as terras no qual ele é rei. E lá no reinado, nessa época, tinha-se os conselheiros do rei que tinham uma liberdade, uma certa liberdade e autonomia para se chegar nele e aconselhar. Se ele ia querer aquele conselho ou não, cabia a ele
dizer se ele ia seguir ou não os conselhos que davam. Assim como tinha os profetas da época que representavam a voz de Deus. Então, vamos colocar aqui o rei Davi, né? Mediante uma guerra, mediante uma situação, ele consultava Deus e Deus ia lá dar o direcionamento que cabia a ele querer seguir ou não, como também houve situações que ele tomou decisão sem consultar a Deus e fez a vontade dele e depois teve que voltar atrás. Então, vamos trazer essa realidade para os dias de hoje. Para os dias de hoje, existem as autoridades que você não vai chegar lá e você vai dar um grito, você vai dar uma ordem, que você, como cidadão, você tem respeito a essas autoridades. Por exemplo, polícia militar, um juiz, né, um promotor, um vereador, um prefeito. É loucura você querer ir lá, dar um grito nele e achar que, né, é falta de sabedoria, é ser uma pessoa tola, né, nesse nível, de você achar que você vai chegar lá e você vai desrespeitar. Então, Salomão, ele vai destacar isso. Olha, se você é uma pessoa sábia, entenda, saiba se portar, saiba a hora de falar, saiba a hora de ficar calado, tenha sabedoria no seu falar. Por quê? Porque se você está ali, né, quem é como sábio, ele começa, quem é como sábio, quem sabe interpretar os acontecimentos, a sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo e faz a sua face brilhar, e pode até alcançar o favor de uma autoridade. Então, quando você chega diante de uma autoridade, você sendo uma pessoa sábia, você consegue falar para um juiz se você está errado, se você está certo na batida de um carro, por exemplo, pegar uma filmagem. Aquelas pessoas que não têm essa sabedoria, ela vai fazer o quê? Ela vai gritar, vai fazer barraco, ela vai acabar sendo presa e ele vai começar a falar, olha, tenha sabedoria, porque eu vou te dar um conselho, obedece às ordens, obedece à lei de uma autoridade hoje. Então isso parece assim ser coisa de outro mundo ou uma besteira, mas para os dias de hoje é muito importante. Por quê? Porque as pessoas acham que elas vão sair ilesas até o momento em que elas são presas, até o momento em que elas conhecem os limites da lei. Nós estamos numa época que está sendo construída uma infância que eu não posso dizer não para o filho. Eu não posso colocar limites porque eu vou traumatizar. Mas a palavra de Deus vai me dizer, olha, todos nós temos que aprender os limites. Todos nós temos que, sim, nos portar diante das autoridades. Nós temos que saber falar. Nós temos que saber agir. Até por sermos servos do Senhor. Por representar hoje a palavra de Deus, você é visto em todo lugar. Então, parece que o inimigo, irmãos, bota uma plateia. Pode passar 30 pessoas naquele caixa de supermercado. Se um cristão passar naquele caixa de supermercado, ele der um barraco, um grito, parece que tem uma plateia esperando, assistindo para falar, olha, isso que é crente, né? É crente, tá dando um barraco, tá xingando. Pode ser no meio do beco vazio, vai aparecer alguém filmando. Aparece alguém. E aí ele começa assim, olha, não te apresses em deixar a companhia de uma autoridade, né, de um rei. Nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada. Considere que o que a autoridade faz, né, ele vai julgar, ele vai trazer aquilo ali. E aí, o que eu vou destacar aqui? Versículo 5, ele vai dizer assim, quem sabe obedecer às suas ordens, você pode colocar as leis hoje, não sofrerá punição alguma, né, se você segue a lei. Porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Logicamente que nós temos um limite. Qual é o nosso limite? É a soberania de Deus. A Bíblia, ela me fala para respeitar as leis, respeitar as autoridades, desde que eu não infrinja a autoridade soberana de Deus que está acima de qualquer autoridade humana. E aí eu quero destacar, falando de autoridade, a pastora Naira estava falando a respeito, né, dos líderes, dos pastores, de ter os seus conselheiros. Eu não sei se você, né, sabe, mas a igreja na sua parte administrativa no Brasil, pelas leis, ela tem uma composição muito boa, que se ela fosse aplicada, ela ajudaria muito no quesito de escândalos, no quesito de ordem, no quesito até mesmo bíblico, irmãos. Por quê? Porque a igreja, ela não é de uma pessoa. A igreja, na sua área administrativa, ela é formada por uma associação de membros. Então, você tem um quadro de membros ali da igreja, você tem um conselho fiscal para você registrar um CNPJ da igreja, você tem as pessoas que vão ser conselheiras, você vai ter o pastor ou o presidente que tem o cargo de assinar
designar ali, né, e o vice para representar. Então, o certo, pela lei brasileira que nós temos hoje, a igreja, ela não é uma pessoa que manda. Então, as pessoas, elas se aproveitam hoje pela falta de conhecimento, pelo nível de analfabetismo que o Brasil tem, porque muitas pessoas às vezes até sabem ler e escrever, mas elas são disfuncionais, elas não conseguem entender o que elas estão lendo. Então, o que é que eu chamo a atenção para a igreja hoje? Essa parte administrativa, ela tem que ser falada dentro da igreja. O espiritual, ele é muito bonito, ele é muito bom, mas não deixe, né, a sua igreja, não deixe a organização independente de placa que nós temos hoje, se aproveitar do nome de Deus, se aproveitar dos dons da palavra de Deus, do Espírito Santo, para camuflar o roubo, para camuflar, às vezes, até mesmo escândalos, né, na parte sexual, seja na parte de adultério, seja na parte de infração financeira, seja o que for. Por quê? Porque existe a parte espiritual e existe a parte física. Quando nós espiritualizamos tudo, nós abrimos uma porta da parte física. Então, os seus obreiros, irmãos, aqui nós temos vários obreiros que nós damos treinamentos, e você que está compondo uma igreja hoje, nós temos que ter treinamento, irmãos, para saber como lidar com essa parte administrativa. Nós temos que ter pessoas que vão aconselhar o pastor, a pastora, um diácono, saber quem é o conselho fiscal, a fim de não apoiar decisões que Deus não está mandando. Por exemplo, você que faz parte do quadro da igreja, aquela pessoa que está sendo expulsa, ela está sendo expulsa por quê? Porque o pastor não gostou do que ela falou, o pastor não gostou do que Deus usou a irmã para falar. Isso é um motivo de expulsão. Por quê? Porque as pessoas pegam o que o pastor, ou seja, o cargo que foi eclesiástico, não gostou, e usa isso como uma palavra soberana sem limite. E isso não pode ser feito, irmãos. Os outros que fazem composição do conselho fiscal, seja da ata, seja do que for da parte da igreja administrativa, não pode deixar com que uma pessoa, uma alma, ela seja colocada como um cachorro para fora da igreja por simplesmente uma pessoa não gostar dela, ou uma pessoa não concordar com que Deus usou ela. Então, isso Deus faz, né, com que desde a época dos reis se tenha conselheiros, se tenha pessoas de Deus, se tenha sacerdote que era usado como conselheiro da parte de Deus, como também os conselheiros humanos, para que a decisão não ficasse só na mão de uma pessoa. E hoje nós, né, aí eu coloco a igreja brasileira no geral, nós colocamos um sacerdote à frente e nós colocamos o peso todo sobre ele. E aí, o que eu trago essa clareza para todas as áreas? Se eu pego a Nayara, o esposo dela, os filhos dela, e aí nós estamos falando aqui numa hipótese, tá? No exemplo. Eu pego a Nayara com o esposo, os filhos, e eu coloco toda a responsabilidade de 100 pessoas nas costas dela, eu acabo matando a família, os filhos, a mente, o corpo, a alma, tudo dela. Por quê? Porque é impossível. Nós vemos lá em Êxodo, Moisés sendo aconselhado, olha, faça líderes, porque a multidão é muito grande, você não vai dar conta, não se sobrecarregue com tudo, você não tem que resolver tudo. E aí, aqui dentro da parte de Eclesiastes, Salomão vai falar, olha, tenha sabedoria em respeitar as autoridades, mas tenha sabedoria também com a parte do conselho que vai se falar, o que vai se ouvir, seja sábio no seu falar. E nós temos que ter essa responsabilidade dentro, né, de nós, quando queremos representar algo. Né? Por quê? Porque quando você faz parte de um corpo de Cristo, nós estamos representando Cristo num todo. Não estou dizendo para você chegar lá e cobrar, e brigar, e falar coisas. Não, estou dizendo, ore, tenha sabedoria da parte de Deus. Peça para Deus como é que nós podemos ser uma igreja melhor, como é que nós podemos nos comportar melhor. Você que é líder, comece a treinar a sua igreja para entender que você não é a autoridade absoluta, que Deus é a autoridade absoluta, que você merece descanso, você merece que outras pessoas saibam pregar também, que outras pessoas saibam estar à frente do círculo de oração, que outras pessoas saibam estar à frente do conjunto de mulheres, para que a sua esposa também possa cuidar dos filhos, possa descansar a mente. Por quê? Porque senão nós acabamos nos adoecendo. Em algum momento o inimigo ele acha uma brecha nessa parte administrativa quando nós espiritualizamos demais.
E aí aonde passa o desvio de dinheiro, é aonde passa os escândalos que são escondidos, porque como fica o poder em uma só pessoa, ele passa desapercebido. Ela decide se ela vai falar ou se ela não vai falar, se convém ou se não convém. Às vezes a parte humana, irmãos, e aí eu não tô aqui para julgar, eu tô dizendo para vocês que, olha, eu e você como ser humano, a parte da carne, ela tem medo. Ela tem medo de falar que falha, ela tem medo de falar que errou, ela tem medo de falar de a igreja fechar no escândalo. Mas quando o corpo de Cristo, a parte da assembleia, da casa do Senhor, que é a igreja, ela tem um conselho, ela faz 10 pessoas, 5 pessoas juntos, as pessoas falam, olha, irmão, vamos orar, vamos pedir para Deus uma saída, vamos consultar um profissional, vamos saber na contabilidade como que a gente faz, se a gente está errando, vamos saber da parte da distribuição dos cargos, se está todo mundo conseguindo ter uma vida em casa com a família, se está todo mundo conseguindo ver os filhos, ou se nós estamos nos enchendo. Por quê? Porque às vezes eu pego uma pessoa só, irmãos, boto um cargo em cima dela que ela tem que estar de segunda a segunda dentro da igreja. Os filhos não querem servir a casa do Senhor. Por quê? Porque elas veem o exemplo dos pais. Às vezes, a gente coloca uma pessoa só com uma autoridade absoluta, que a gente esquece de consultar Deus, irmãos. A palavra de Salomão aqui, ele vai dizer, olha, existe um limite para o homem. Deus, o temor de Deus está acima de todas as coisas. Nós vemos isso no capítulo 7, nós vemos isso em Provérbios falado em quase todos os 31 capítulos. O temor de Deus acima de todas as coisas. Então, cuidado quando você coloca a palavra de uma pessoa só como autoridade absoluta. Essa autoridade absoluta ela é somente de Deus. E aí ele continua assim. Eu vou abrir aqui uma parte dentro disso do que a Bárbara está falando, que é muito importante isso. Você que é obreiro, tenha conselheiros pessoais. Você que é pastor, faça um conselho pastoral, né, para que quando você tiver um problema, você possa chegar no conselho e falar, olha, estou passando por essa situação, preciso me retirar um tempo, e eles vão estar orando, te acompanhando, te discipulando, porque a gente acha que pastor não precisa fazer, precisa. Às vezes você precisa fazer uma reciclagem, você precisa fazer um aperfeiçoamento, entendeu? Você passa às vezes por um problema ali conjugal, alguma coisa, então assim, você pode se ausentar do seu cargo, do seu momento ali, de ter um conselho para te apoiar. Então assim, não pense assim, não, vou botar tudo aqui nas minhas costas e vou, entendeu? E Deus vai me ajudar. Deus faz, só que Deus também sabe que você é ser humano. Então faça isso. Distribua, né, para as pessoas e tenha conselhos, tenha conselheiros, pessoas para chegar para você e falar, olha, você está precisando melhorar nisso, você está precisando melhorar naquilo ali, olha, eu vou te ajudar nisso aqui, que isso é uma falha sua, nisso aqui você não dá conta, eu vou te ajudar. Para quê? Para que você não tome todas as áreas, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu dou conta, e às vezes o que é para você fazer, que é cuidar, zelar do corpo da igreja, não, você não tem tempo mais de fazer isso, porque você está tão sobrecarregado com outras coisas, né? Então faça isso. Pega obreiros, pessoas de Deus. Você não precisa ter afinidade com a pessoa, não, irmão. A pessoa tem que ter afinidade com Deus. Pessoas que têm dom, que têm o Espírito Santo, a partir de hoje vocês serão meus conselheiros. Pessoas que temem a Deus, entendeu? Pessoas da confiança de Deus, porque se eles são da confiança de Deus, eles vão tornar da sua confiança também. Porque, um exemplo, se a Bárbara é da confiança de Deus, e se Deus confia nela para isso, eu sei que se eu contar uma coisa para ela, amanhã não vai estar no Jornal Nacional. Ó, Nayara me contou, entendeu? Tá passando por isso. Não. Se Deus confia nela, o Espírito Santo usa o dom para isso, então você pode confiar. Então pastor, na minha igreja não tem ninguém. Tem. É só você abrir o olho da humildade, que tem pessoa, às vezes não é amigo seu, às vezes a pessoa não vai ter nenhum cargo, não é obreiro como você, mas se ele é usado por Deus, escolhido por Deus para isso, você pode ter certeza que ele vai ser usado por Deus para te aconselhar. Mas não tenha achando que você dá conta, que você é o super-homem, porque chega uma hora que não dá. E às vezes você vai precisar se ausentar, mesmo que seja por um problema de saúde, né? Você precisa se ausentar por um tempo, por uns dias, por uma semana. Não, você não pode. Não posso sair, porque senão a igreja vai desandar. Eu não posso sair porque não tem outra pessoa para colocar. Então começa a pensar sobre isso. Porque quem é insubstituível na igreja é Deus, irmão, não é eu e você não. E é um sinal que aí eu descrevo para você, se você se vê diante disso, acende um alerta vermelho na sua cabeça, para pensar um pouquinho, pede para Deus sabedoria,
Por quê? Porque as pessoas que estão te aconselhando, às vezes você até tem. Fala assim, não, pastora Nara, Bárbara, eu tenho um conselho, tenho aqui pessoas que me aconselham, que me protegem, que oram por mim. Mas aí se faça a seguinte pergunta: essas pessoas, elas só falam elogios, elas falam isso mesmo, entendeu, pastora Nara? Ninguém pode desrespeitar a sua autoridade, bota pra fora, aquela justiça velada, sabe? Aquela justiça que não é bíblica, irmão. Ó, isso mesmo, vamos punir, vamos botar pra fora, porque você tá certa, você é tudo, você é o sol, entendeu? O anjo que desceu na terra com asinhas e brilha purpurina, primo de Miguel. Acenda o alerta vermelho. As pessoas que têm que ser conselheiros, irmãos, são as pessoas que vão te falar a verdade. São aquelas pessoas que vão dizer não, que vão dizer que você está errada, que vão dizer que você está errado, que vai dizer, olha, não posso te responder isso agora, porque eu vou orar e da parte do Senhor eu vou te dar um conselho. Não são as pessoas que te respondem na mesma hora, que diz sim pra tudo, que diz que vai, ó, eu vou com você, entendeu? Nós pega pai, mata um, enterra que eu te ajudo porque eu sou sua amiga, aí entendeu? Não é conselheira, é cúmplice de homicídio. Não são as pessoas que servem para ser conselheiros, irmão. É aquela pessoa que vai falar, olha, você pode até estar com raiva, mas o Senhor tem misericórdia na vida dessa pessoa. Nós não podemos matar a alma dela. Vamos orar, ou vamos conversar, ou vamos procurar uma saída da parte de Deus de uma maneira correta. Porque, irmãos, isso é a palavra de Deus. É isso que a Bíblia me fala. A gente estudou agora há pouco um capítulo passado. Olha, é melhor que a pessoa que te fala a verdade, entendeu? A pessoa que te fala palavras duras, do que aquela que tá aqui te elogiando, aquela que tá falando coisas boas para você. Então, tome cuidado, acenda o alerta vermelho se você está passando por isso e procure, como a pastora Nara falou, olha, se você não pode se ausentar, se você não pode tirar um dia para a família, se você não pode tirar nada para nenhum dia para você se cuidar da área da saúde, se você está passando por uma doença ou um problema, acenda o alerta vermelho, porque você está construindo uma igreja para você. Você não está construindo uma igreja em Cristo. Porque quando a igreja está firmada em Cristo, pode trocar todo mundo da igreja, a igreja permanece, porque ela é de Cristo. Se as pessoas estão dependentes da sua pregação, dependentes da sua palavra, dependentes da sua ordem, as pessoas não sabem trabalhar sozinhas. Se ninguém chegar lá e mandar ela fazer alguma coisa, ela não sabe o que tem que ser feito dentro da igreja. Acende o alerta vermelho. Comece a treinar pessoas, irmãos, para dar a palavra, para orar, para perceber quando chega um visitante, para fazer as coisas sem ninguém mandar. A partir do momento que ela é treinada na palavra do Senhor, para ela conhecer o comportamento de Cristo, para limitar Cristo, ela não precisa de você falando, porque ela ouve a voz de Deus. Ela sabe, aí encaixa nesse versículo 5 que nós lemos. Ela sabe a hora certa de todas as coisas, porque o Espírito Santo fala com ela. As pessoas, elas não são mais dependentes de sacerdote. Eu falo muito isso aqui. Elas têm que ser ensinadas a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas quem é que está aqui para ensinar a voz do Espírito Santo? É quem conhece o Espírito Santo, irmãos. Então você que conhece, você que tem dom, você que é usado pelo Senhor, se disponibilize a ensinar pessoas a ouvir a voz de Deus. Porque na falta sua, se Deus te levar amanhã, tem que ter pessoas para trabalhar na seara do Senhor. E essa responsabilidade, ela é nossa. Ela vai ser cobrada de mim e de você. Porque não ensinou, porque não passou para frente. Porque quis treinar pessoas dependentes de você. Você quis se colocar no lugar de Cristo. E aí, irmãos, nós não estaremos imitando Cristo. Nós estaremos imitando Satanás. Satanás que queria o lugar de Deus. A partir do momento que você quer o lugar de Cristo, você está se colocando no mesmo nível do inimigo. Então, cuidado. Cuidado com isso, tá certo? Versículo 6 ao 8, fala assim: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. 7. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? 8. Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de evitar lutas e guerras. Nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Esse versículo 8 fala assim: não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco que tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Quando fala aqui que ninguém tem domínio sobre o espírito, esse espírito aqui é o espírito humano, né? Que está com letra minúscula aqui, né? Então toda vez que você estiver lendo na Bíblia que o espírito está com E minúsculo, ele está falando do espírito do homem.
espírito com E maiúsculo é o espírito vindo da parte de Deus. Então, se ele fala assim, ó, não há ninguém que tenha domínio sobre este espírito para o reter, ou seja, para o controlar. Muitas das vezes nós não conseguimos controlar o nosso espírito humano, né, a nossa carne. E aí ele fala assim que nós somos como se fossem escravos dela, no sentido de que nós não temos poder nenhum sobre ela, não temos o poder do dia da morte, nós, né, como seres humanos, nós não temos esse domínio, não temos esse poder, e nem poderemos escapar da maldade que fazemos. Parece ser meio contraditório, porque ele vai falando nos capítulos que às vezes o justo vai sofrer tanto e a pessoa que é ímpia vai ter uma vida tão boa, né? E aí ele está falando dessa maldade, de um juízo que muitas das vezes não é um juízo terreno. Não vai ser aqui o verdadeiro juízo. Você vai ver pessoas fazerem maldades terríveis, irmão, ter uma vida plena. A pessoa não dá nenhuma dor de dente, entendeu? A pessoa fica aí boa, né, fazendo inferno na vida das pessoas, entendeu? Não cai um fio de cabelo, não acontece nada. Nasce uma ruga. Nasce uma ruga na pessoa, entendeu? Aí você pensa assim, gente, não é possível, fulano que é bom, que orava por todo mundo, entendeu? Foi bem ali, tropeçou, acabou, tá numa cama, entendeu? Tá com uma doença, assim. Aí você pensa, muitas das vezes, parece que Deus é injusto com isso. Né? E ele questiona aqui no livro de Eclesiastes, fala assim, não é possível, eu vi isso debaixo do sol e achei assim injusto, no sentido assim, como assim o ímpio vai ter uma vida boa? Só que aí ele vê que aquele que teme ao Senhor, aquele que teme a Deus, vai entender que a sua vida ela não é uma passagem só aqui. O verdadeiro juízo ele vem. E aí, irmão, acerca do juízo de Deus, aí ninguém fica impune. Então, assim, peça sabedoria para o Senhor, porque você mesmo por si só, que é o que Salomão está falando, você mesmo por si só, você não consegue controlar o seu espírito. A gente não consegue dominar a nossa carne se nós não tivermos os frutos do espírito. Porque os frutos do espírito é o que? É amor, é paciência, né, é misericórdia. Esses frutos, eles têm que vir da parte do Espírito Santo, porque ele não é produzido pela carne. Se você achar que a carne vai ter misericórdia, ela tem dó. Às vezes você tem dó, eu passei ali, vi uma criança sofrendo, aquilo ali é compaixão. Né? Misericórdia é você se colocar naquele lugar e tomar uma atitude. Então, assim, o nosso espírito humano, né, que nós não temos controle sobre nada, a gente não tem controle sobre nós, não temos o controle nem do dia da morte, ninguém sabe como. Porque se você fosse falar assim, você vai morrer como? Se Deus não mostrar, irmão, ninguém vai saber. Então, assim, no fundo mesmo, Salomão está falando que nós não temos, aí ele fala assim no 7, ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Então, assim, ninguém sabe, o ser humano não tem esse domínio para falar assim, olha, amanhã vai acontecer, até a meteorologia, ele fala assim, ó, vai cair uma chuva, nasce o sol maravilhoso, cadê essa chuva? Por isso que é chamado de previsão, porque ela não pode determinar, por mais que ela seja uma ciência exata. Então nós não podemos, olha, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou planejar. Quantas pessoas levantaram no dia de hoje e falaram assim, olha, eu vou nisso. Acontece um imprevisto, vira a curva de um jeito que você vai parar no outro lugar que você fala, nossa, eu não planejei estar aqui. Pessoas começam a fazer a faculdade, olha, eu vou me formar nesse curso. Chega lá, ele termina, ele já está em outra profissão. Então, assim, o único que pode falar o dia de amanhã é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é o único que pode olhar daqui a 20 anos e falar, Nayara, daqui a 20 anos vai estar aí, vai ser isso, vai estar acontecendo isso com ela. Porque ele é o único que sabe do futuro. Na sua pré-onisciência, ele pode olhar para o futuro e falar. Agora, nós, como humanos, nós temos que falar assim, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer isso amanhã. Então nós não temos o controle do nosso dia de amanhã. Veja como o seu espírito, o meu espírito, o espírito da Bárbara é tão limitado, irmão. É muito limitado para a gente achar que conseguimos, que podemos fazer alguma coisa. Nós não temos controle nem de nós mesmos. Às vezes a gente se surpreende dentro de uma situação. A gente fala, olha, se fosse eu, então faria isso, até você passar por isso. A gente mesmo não se conhece. Às vezes a gente tem que fazer uma autoavaliação e você se descobre muitas das vezes numa situação em que você jamais imaginaria que você era daquele jeito. Aí vem Deus que conhece o futuro e fala, olha, eu vou te preparar porque você vai ser assim. E você fala, não, Deus, eu não sou isso aí não. Nós não sabemos, nós não nos conhecemos. Nós não temos esse... por isso que fala, é como um vento, é sem controle, você sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Então é por isso que aí Salomão nos dá aqui um calçado da humildade. Assim, olha, fique mais humilde, porque no fundo você não sabe nem o que vai acontecer,
você não sabe para onde é que você vai, né? No sentido assim, você não sabe o seu dia de amanhã, por mais que você tenha planejamento, por mais que você tenha querer, você não sabe o dia de amanhã. Por isso que seja totalmente dependente de Cristo, seja totalmente dependente da vontade de Deus, queira saber a vontade de Deus para sua vida, para você não se frustrar, né, para você não se colocar num sonho ao qual Deus não tem para você, porque no fundo o sonho que vai acontecer é o de Deus, não é o seu. Então se não se frustre com algo que Deus nunca te prometeu. Eu tiro isso por experiência própria, irmão. Meu sonho era estudar fora do país, mas era o meu, entendeu? E eu estudei para isso, eu me formei para isso, eu me preparei a minha vida para isso. Para eu chegar lá na época que eu ganhei a bolsa de estudo, eu fiquei muito feliz, entendeu? E aí eu fui agradecer ao Senhor, Senhor, obrigado pelo presente. E Deus falou, filha, não é o momento. E aí eu me frustrei, porque, poxa vida, né? Era 4 anos só, mas o Senhor não me permitiu, porque naquele momento não era a vontade de Deus para minha vida. Então, a frustrada fui eu, não foi que Deus me frustrou, porque eu nunca perguntei para Deus. A gente pensa assim, olha, Deus, ele não vai te frustrar. Então, quem se frustra é você. É nós que nos frustramos, porque nós não perguntamos para Deus. Então, assim, Deus, ele acaba com o nosso sonho, sim. Se for preciso, ele acaba com o nosso sonho. Você sabe por quê? Que se nosso sonho não for o sonho dele, não for o projeto dele, ele não vai realizar. Por mais que você chore, irmão, eu chorei, olha, se lágrima emagrecesse, irmão. Olha, se lágrima, entendeu? Fizesse algo. Citei os versículos da Bíblia que eu conheci para ver se eu comovi o coração de Deus. Falei pro Senhor, o Senhor fez com Ezequias, entendeu? Ele chorou, o Senhor foi lá, fez o profeta voltar. Eu chorei, irmão, não voltou profeta nenhum, entendeu? Deus não reteve nada e tudo. Mas eu entendi que era o meu sonho. Ou eu vivo a vontade de Deus, ou eu assumo que quero viver a minha vontade. Porque Salomão falou que olha, a gente não tem o controle nem para onde vamos, não temos controle do nosso espírito. Essa é a verdade. Deus, ele frustra os nossos sonhos, não os sonhos dele. Não é. E o que eu acho mais bonito quando eu comecei a ler o livro de Eclesiastes, eu sempre consigo, nos capítulos de Eclesiastes, nas entrelinhas, eu consigo entender que Salomão, ele pede da parte de Deus a sabedoria vinda de Deus, né? Dada a tua sabedoria. E parece que quanto mais ele vai sendo cheio da sabedoria de Deus, ele vai descrevendo, tanto ele começa lá em Provérbios, quando ele vai terminando aqui em Eclesiastes, parece que ele vai sentindo a necessidade, ele vai reconhecendo o vazio que existe na vida, a falta, como se a obra tivesse incompleta. Sabe quando você pega um quadro que você começa a pintar, não termina, né? E parece que fica aquele pedacinho em branco. E aí ele chega nessas indagações e é como se ele falasse bem assim, olha, tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando alguma coisa aqui eu não consigo entender, eu não consigo saber, porque tá faltando alguma coisa. E essa parte que não é revelada da sabedoria de Deus para Salomão é a sabedoria de Cristo, irmão, é a vinda de Cristo claramente. Ele vai dizer aqui, no versículo 6, pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar. O que isso significa, irmãos? Às vezes, eu tenho todo um normativo de vida, eu tenho uma conduta, eu tenho normas politicamente corretas, mas quando eu chego aqui e alguém me agride, alguém me xinga, alguém briga comigo, eu acabo tendo uma reação, como a pastora Nara falou, a gente não sabe como que a gente vai reagir. Então o sofrimento faz com que eu queira punir, eu queira revidar, eu queira falar. E a gente vê que Jesus Cristo, quando ele vem, ele assume esse fardo de não ter pecado, ele assume esse fardo de não merecer, ele passa por uma vida toda de castigos, de xingamentos, de uma vida simples, de desprezo do próprio ser humano, e aí ele não revive, ele não faz aquilo que nós faríamos. Ele parece que ele está mostrando pra gente, falando assim, então, vocês agem desse jeito, eu estou mostrando que eu sou a diferença. E aí ele vem falar no versículo 7, considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Então, a descrição desse versículo 7 e 8, ele vem me respondendo com a vinda de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele me faz ter esse domínio próprio. O Espírito Santo me faz eu sofrer sem eu querer me precipitar de responder na mesma medida, né? A Jesus, ele vem nos ensinar isso. Ele vem, chega para mim, para você e fala, então, se alguém bater de um lado,
Você, em vez de precipitar porque doeu aqui, você querer devolver um soco, você dá o outro lado. Nós só somos capazes disso, irmãos, na medida do Espírito Santo. Ele vai falar, olha, eu vou subir para o Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito, a minha presença, porque com a minha presença, vocês vão conseguir ser fortes, vocês vão conseguir ter um intercessor, vocês vão conseguir ter os dons, vocês vão conseguir saber o que vai acontecer. Porque a indagação de Salomão é, quem poderá dizer o que vai acontecer? Irmãos, o Espírito Santo. Os dons que para Salomão não existia, para Salomão era uma obra incompleta, era um quadro faltando um pedaço. Aí vem Jesus e fala, então, eu vou te deixar o meu Espírito, porque ele vai dizer para você o que vai acontecer. Antes que aconteça algo ruim, uma pessoa com dom, ela tem a capacidade de vir, de orar por você, de te avisar que ali tem um buraco, que ali tem uma dificuldade. Mas somente homens e mulheres verdadeiramente cheios do Espírito Santo vão ter esse discernimento e essa sabedoria. E ele vai continuar dizendo assim, olha, ninguém controla o vento. Aí vem Jesus e manda o vento parar. E ele vai dizer, olha, não domina o próprio Espírito. Aí vem o Espírito Santo e nos dá domínio próprio. E ele vai dizer, tão pouco ninguém pode dizer o dia da sua morte. Aí vem Deus e vence a morte. E aí ele fica sabendo e dominando tudo sobre o dia que nós vamos morrer. E aí ele vai dizer, olha, nem de evitar lutas e guerras, nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixa impunes os seus adeptos. Irmãos, vem o sangue de Jesus, vem a misericórdia, e ele nos faz impunes, porque ele não nos deixa receber aquilo que nós merecemos. Por quê? Porque nós merecemos, irmãos, às vezes a colheita daquilo que plantamos, nós merecemos às vezes ser punidos. Paulo merecia o quê, irmãos? Depois de matar tantos cristãos, depois de fazer tantas coisas terríveis, tantos soldados que se converteram do Império Romano, tantas pessoas que não mereciam, os gentios, nós que não conhecíamos a Cristo outrora, fizemos coisas absurdas, debochamos do Evangelho, e aí vem Jesus e fala, então, você vai me aceitar, entendeu? O meu sangue vai te lavar, e você não vai mais receber o castigo para a vida eterna, você vai sair impune. Ele vai falar assim, Nayara, você merece a morte, o fim, mas o meu sangue vai te lavar e você vai sair impune dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas. E às vezes, irmãos, pregar isso parece uma loucura para os homens. Por quê? Porque eu falar para você que aquela pessoa que você mais odiou no mundo, às vezes ela vai aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e Deus vai mudar ela. E ela vai se tornar digna do reino dos céus. Para você parece um absurdo. E às vezes aquela pessoa que é politicamente correta, que vai ter feito tudo que é bom aparentemente aos seus olhos, é uma pessoa perversa de coração e vai chegar naquele grande dia e Jesus vai falar para ela, então, não te conheço, entendeu? Você não vai entrar no reino dos céus. E para você e para mim isso vai parecer um absurdo. Mas por quê? Porque a matemática de Deus, irmãos, ela é diferente. Porque ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente. Então, para mim, às vezes você pode disfarçar, eu posso disfarçar para você uma coisa que eu não sou, mas para Cristo não há esse disfarce. Então, eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. E aí ele vai continuar no versículo 9 ao 13. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que o homem se levanta para tiranizar seus semelhantes para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. 10. Vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra, e na volta do lugar santo percebi que eram elogiadas, isso na mesma cidade onde haviam praticado o mal. Ora, isso também não faz sentido, é um absurdo, né? Aí Salomão se revolta. Versículo 11, quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e as punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. 12. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes. Mas aprendi com certeza que tudo vai melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele. 13. Entretanto, para os malvados e insensatos, nada irá bem, porquanto não respeitam a Deus. Seus dias serão poucos e passarão como uma sombra. Essa desigualdade da vida, aqui a gente chama das vaidades inexplicáveis. Tem coisas que Deus não deixou explicação para a humanidade, né, que são mistérios de Deus. E eu creio que essa é uma, né, que ele fala assim, do versículo 10. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo de que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade.
Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu vi pessoas fazerem coisas terríveis e serem sepultados com honra. E quem ficou ali no lugar santo, ou seja, pessoas que estavam, né, que habitavam ali na casa do Senhor e tudo, serem totalmente esquecidos. Ele fala assim, pessoas que tiveram sentenças ruins e teve a vida prolongada, né? Ele fala aqui no versículo 12, ainda que o pecador faça mal 100 vezes e a vida dele se prolongue. Ou seja, a pessoa faz o mal e tem a vida prolongada. E, irmão, e como eu falei, não dá uma dor na unha, entendeu? A pessoa não quebra a unha, não fica doente, nada. E às vezes a gente olha para isso e fala assim, nossa, como pode? Então isso é uma daquelas coisas inexplicáveis, o porquê Deus permite. Primeiro porque ele é onipotente, ele pode tudo, e ele permite porque ele quer permitir. Tudo tem um propósito. E a outra parte também mas ele dá essa certeza, mas eu tenho uma certeza que tudo vai bem para aqueles que temem a Deus. E esse vai bem, irmão, é um segredo muito lindo, porque às vezes quando você olha para a palavra, como é que vai bem se você está sendo sepultado, esquecido, né? Como é que vai bem se você não está se saindo bem? Às vezes o ímpio vai ter honra, vai ser reconhecido, vai ter os dias prolongados. Parece que quem está indo bem é ele. Então, a visão de quem é sábio, bem é outra coisa. Foi como eu falei ontem, bênção é outra coisa, irmão. Às vezes a gente pensa assim, nossa, fulano tá abençoado, você viu, tinha um carro, agora tem 2. Às vezes a gente que põe bênção naquilo que não é. Então, quando ele fala assim, olha, se você temer ao Senhor, você vai estar bem. Mas que bem é esse que muitas das vezes você não vai ser honrado, você não vai ser reconhecido, você não vai ser aplaudido, mas você vai ter um relacionamento com Deus. E no parâmetro bíblico, irmão, não tem nada melhor do que isso. O que você tem buscado? Ah, eu quero honras, eu quero aplausos, eu quero reconhecimento, entendeu? Eu quero que todo mundo saiba que eu sou um grande servo de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Salomão chama isso de vaidade. É nada, tipo assim, qual, é você mesmo, né? É o privilégio do que e de que. Agora, aqueles que temem ao Senhor, muitas das vezes não serão reconhecidos, eles não serão aplaudidos, eles não vão ter a vida muitas das vezes prolongada, não vão ter uma vida abastecida, mas o céu vai te reconhecer. E isso, irmão, para Deus é que é viver bem. Viver bem não é você viver abastecido, é você saber que o céu te reconhece. É você saber que naquele dia o Senhor vai falar assim, vinde bendito do meu Pai, entrai no meu reino. Isso é viver bem, irmão. Agora você pode ter todos os prazeres dessa vida. E chega lá o Senhor e fala assim, olha, eu não te conheço, eu não sei nem quem é você, entendeu? Você pregou no meu nome, você expulsou o demônio. Na verdade não foi você, foi o meu dom que estava em ti. Agora você mesmo, eu não te conheço. Então assim, é muito terrível isso. Nós temos hoje uma visão errada do que é ser feliz. Às vezes a gente coloca assim, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. E as pessoas que têm tudo aquilo que você quer, você vê que eles não são. Então não são as coisas. Então Salomão está dizendo assim, olha, às vezes você vai ver coisas aqui que vai balançar seu coração. Foi que nem ele falou assim, de tantas pessoas verem que um ímpio que faz mal não tem a sentença, você vê os crimes bárbaros no Brasil. O Brasil tem uma sensação de injustiça. Por que de tantas pessoas verem que um ímpio que faz mal não tem a sentença, você vê os crimes bárbaros no Brasil. O Brasil tem uma sensação de injustiça. Por que menor rouba? Por que menor mata? Porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele. Por ele saber que não existe uma sentença, ele vai lá e faz. Agora pega esses países que sabe que prende, que sabe que pune, você vai ver que para a pessoa fazer um crime, ele vai pensar 20 vezes antes se vai valer a pena mesmo, porque se ele for pra cadeia nunca mais ele sai. Mas quando o lugar onde tem injustiça, aonde a pessoa não é recompensada nem nada, ele tanto faz como tanto fez. Então essa sensação Salomão está falando, olha, se você olhar por esse lado, você vai achar que o mundo é injusto. E às vezes o mundo é injusto mesmo. Tem essa injustiça. Só que aí quando eu olho para a palavra, ele também me garante, mas aqueles que temem ao Senhor, eles se darão bem. Mas às vezes o bem não é o que o mundo reconhece. E é engraçado que Salomão ele vai continuar descrevendo essa sensação, né, que ele tem, e ele vai refletir sobre a injustiça do mundo, né, e ele vai dizer justamente isso que a Nara está falando, né, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal quando vê que não está tendo uma justiça, né, quando não está tendo punição daquelas pessoas erradas. E essa resposta ela vai vir lá na frente, né? Quando Jesus vem, ela vai vir lá na frente, Deus ele vai falar assim, Jesus vai falar assim, né? Olha, o mundo ele jaz do maligno, né?
eu não vim, o meu reino não é desse mundo, né? Então, aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né, ele vai virar até mesmo ali na crucificação, para quem está do lado dele, vai falar, hoje mesmo você vai estar lá comigo, porque o mundo que nós viveremos, né, um novo céu, uma nova terra, ele não vai estar aqui. Então, quando Salomão ele pensa nessa injustiça, ele não tem uma resposta imediata, mas aí Jesus ele vai explicar para mim e para você, ele vai explicar assim, olha, os meus, né, quem são os meus, eles vão ter uma medida diferente, eles vão ter um comportamento diferente, eles vão ter uma vida diferente, que pode não ser reconhecida aqui na terra, né, ele vai virar para o rico e vai falar, dá tudo que você tem, me segue, né, larga o seu pai, sua mãe, me segue, ele vai fazer coisas e pedir coisas na caminhada dele, mostrando para mim e para você que a medida é diferente. Então, quando o inimigo ele vai confrontar Jesus, ele vai falar, tudo isso eu te dou, né? O mundo, ele é dele, irmãos. Então, quando o inimigo ele pega uma pessoa, ele faz um crime, ele faz uma pessoa cometer coisas absurdas, porque o mundo ele é do maligno. Ele não é de Deus, né? Deus não tem um reino aqui na terra para nós. Então nós vamos ser a diferença. Ele vai dizer, vocês vão ser xingados, vão ser maltratados, vão ter uma vida contrária àquela que você imagina que vai ter. Você não vai ter honra em me aceitar, você não vai ter honra em seguir os meus mandamentos. Então aquelas pessoas que às vezes cometem a injustiça, que vão ser premiadas, porque, irmão, o inimigo vai encher ele de coisas boas que o inimigo pode dar aqui na terra, para que ele não precise, não queira se converter dos seus maus caminhos. Porque vai dizer para mim, para você, renuncia, entendeu? Tudo que o inimigo te deu, todo o ouro, toda a prata, toda a fama, para seguir Jesus. Só quem realmente, irmãos, quer aceitar Jesus Cristo, só realmente com quem sente uma necessidade. E aí, Deus ele demonstra, né, ali no Novo Testamento, várias pessoas, ele dá exemplo de várias pessoas em necessidades diferentes que vão aceitar Jesus. Por exemplo, João e Pedro, Tiago, João, Pedro vai ser uma maneira, Maria Madalena vai ser outra, Paulo vai ser outra, os gentios, aí vai vir Lídia, aí vai vir cada história que vem montando esse quebra-cabeça, ele vai ter uma necessidade diferente para aceitar Jesus. Então, Salomão ele continua, né, aqui no versículo 13, entretanto, para os malvados e insensatos, nada irá bem, porquanto não respeitam a Deus. Né, os seus dias serão poucos e passarão como uma sombra. Por quê, irmãos? Porque eles não vão ter a vida eterna. Então, por mais que pareça muito bom, por mais que pareça muito incrível, por pareça uma vida perfeita, né, a gente abre as redes sociais, a gente vê a vida perfeita, ela é passageira. Lá no fundo, se você for sentar com essa pessoa, você pode perceber, a alma dela sente um vazio, porque a alma ela comunica, irmãos, ela comunica que existe uma tristeza, que existe um vazio, né? Ela sabe que está faltando alguma coisa. Por isso a pregação do evangelho ela é tão importante, porque quando nós proclamamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, parece que você sente alguma coisa diferente no seu coração. Quando você ouve falar de Jesus, algo comunica com a sua alma. Você sabe que está faltando alguma coisa. A gente brinca, né? Que é como se fosse um buraco aqui no peito e Jesus é um encaixe perfeito. Aquele vazio some. Então, mas é justamente isso que acontece. Por quê? Porque Salomão ele vem em Eclesiastes falando essa necessidade, esse vazio, porque ele chega num momento de sabedoria que Deus deu, que ele começa a perceber que está faltando um quebra-cabeça, uma partezinha ali do quadro. E essa parte que falta é Jesus, é o Espírito Santo. E ele vai continuar assim, do 14 ao 17. Mas há um absurdo sobre a face da terra, justos que são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados com a dignidade devida aos homens de bem. Portanto, aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar, porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e alegrar-se. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os dias difíceis de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos conceder debaixo do sol.
quando apliquei a minha mente a fim de conhecer a sabedoria e observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar, nem de dia e nem de noite, cheguei à seguinte conclusão: sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra, ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos. Não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-los. Você vê como é que Deus é maravilhoso, né? Por mais que um sábio ele tenta entender as obras, né, de Deus e tudo, ele não consegue entender. Eu quero destacar aqui esse versículo 15. Por isso exalta a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso acompanhará no seu trabalho nos dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Isso é algo que Salomão vê, e ele fala muito nisso nos capítulos, que de tanto trabalho, de tanta coisa, de tantas obras que no final das contas é tudo ilusão, tudo vaidade, tudo vazio, ele viu uma coisa boa. Ele falou: é você se alegrar com o fruto do seu trabalho. É você comer, é você beber, é você alegrar-se, é você aproveitar. Ele vai falar sobre a esposa da mocidade, né, ali aproveitar a família, porque ele fala que é a única coisa que ele viu, que você pode usufruir de tudo que tem nessa terra. Por mais que você tenha riqueza, por mais que você tenha bem, ele destaca isso aqui como alegria. É você poder usufruir. E se você parar para observar, toda doença, quando ela acontece, a primeira coisa que ela tira de você é tudo isso aqui. Ó, você não quer mais comer, você não pode beber, você não sente alegria de nada, você não sente motivação para nada. Quando o cansaço, quando a depressão, quando as doenças vêm, quando qualquer coisa que acontece, tudo de ruim que vem, a primeira coisa que acontece, ele tira isso aqui de você. Ele tira a vontade de comer, a vontade de se alegrar, de você estar com pessoas, de você sair, de você olhar para o outro, de você sentir a alegria dos momentos, de você vivenciar. Então, quando ele destaca isso aqui, ele não está destacando, ele está falando, é porque ninguém entende a obra do Senhor, ninguém entende a obra de Deus, porque que o justo perece, porque que o justo muitas das vezes se dá, mas assim, se você pensar o seu coração e aplicar para entender isso, você nunca vai entender. Você nunca vai compreender as obras de Deus, porque Deus, na sua infinitude, é como eu falei, são as vaidades inexplicáveis. Tem coisa, irmão, que é inexplicável, que é um mistério. Então, o pouco de tempo que nós temos aqui, aproveita, aí nós reforçamos de novo. Aproveita o tempo que você tem, aproveita o tempo que você tem para você conhecer, para você aprender dentro das coisas do Senhor, que são espirituais. Aproveita para conhecer o Senhor como Ele é. Sim. Aprende o Espírito Santo, irmão. Ele tem os dons dele. Eles existem hoje, são evidentes hoje. Aprenda sobre Jesus. Aquilo que é material. Aproveite o tempo que o Senhor te dê com família, com seus filhos. A gente bate muito nessa tecla, irmão, porque isso é necessário. Sim. É precioso demais. O tempo está passando e tempo você perde ele, você não ganha ele mais. Ai, olha, eu perdi o tempo com os meus filhos quando eu era pequeno, agora eu vou aproveitar, entendeu? Então não tem como. Eles não vão voltar a ser meninos mais, entendeu? Não vão. Então, assim, aproveita, come, bebe, se alegre, né? E aqui, quando ele fala de comer e beber, é de você se satisfazer com coisas lícitas, né? Não vai encher a cara, não, entendeu, irmão? Ele tá dizendo para você comer e beber, ele tá dizendo comunhão. Porque para um judeu, comer e beber era mesa. Era mesa, era festa. Ele está falando de comunhão. Estar com quem você ama. Estar com quem você ama. Você ter relacionamentos com pessoas que você ama. Com seu esposo, sua esposa, com seus filhos, seus amigos, as pessoas do seu trabalho. Seja amável por onde você puder passar. Mas se alegre. Tenha alegria. Talvez você que está aí fale assim, pastor, eu faço tudo isso, mas eu não tenho mais essa alegria. A alegria perdeu, a vida perdeu o sentido. E o Senhor não nos fez, irmão, para isso. Por mais que você tenha luta, por mais que você tenha dificuldades, por mais que você passe por situações, né, que te abatem, né, provação é uma coisa. Agora, não deixe que a sua alma se entristeça. A nossa carne não, irmão. A nossa carne, ela sente as provações. Mas é como a Bárbara falou, a alma é diferente. Então eu quero orar nessa noite por você, para que a sua alma se alegre, para que com a sua alma alegre você possa comer e beber e se alegrar, temer ao Senhor, falar assim, Senhor, eu quero te temer, eu quero ser alegre, ter a minha alma alegre. Não é só um sorriso no rosto, porque um sorriso no rosto qualquer um pode colocar. Nós estamos falando de alma, que a sua alma se alegre, que o inimigo não tenha poder de aprisionar a sua alma, deixar o seu corpo livre, mas aprisionar a sua alma. E quando a pessoa está com a alma aprisionada, irmão, nada para ela presta.
a casa dela não presta, a família não presta, os filhos não prestam, entendeu? O emprego para ele, nada fica bom, você sabe, porque é a alma que está aprisionada. Você olha para a pessoa e fala assim, gente, mas fulano tem de tudo, tá reclamando do que para ele nada tá bom. E não é desconsideração, não é porque como a alma está amargurada, ele não vê nada de bom. Ele pode ter o carro do ano, ele pode ter uma conta cheia de zeros e zeros e zeros lá, entendeu? Pode estar com os boletos todo pago, viagem marcada. Se a alma estiver aprisionada, nada disso vai prestar. É como a Bárbara falou, é aquele canto que só Deus encaixa. Pode estar o quadro bonito, aquela peça é só o Senhor encaixa. Então eu quero orar por você, quero orar pela sua alma nessa noite, para que a sua alma sinta o que é a alegria do Senhor. E sabendo que o que é a alegria do Senhor, ela seja livre, ela seja liberta nessa noite. Então, onde você estiver, eu te convido a você fechar os seus olhos nesse momento. Se você vai assistir pelo YouTube, não importa a que horas você está assistindo. Se esse vídeo e essa live está chegando a você, Deus tem um propósito com a sua alma, para a sua alma se alegrar. Talvez você nunca soube o que é a alegria de verdade. Você nunca sentiu a sua alma alegre. Então, hoje, eu sei que o Senhor vai tocar na alma de alguém que nunca sentiu o que é a alegria de verdade. E você está dizendo, eu não sei o que é isso. Pois se você deixar Jesus entrar, se você aceitar Jesus como seu Salvador e deixar ele entrar, você vai saber o que é alegria de verdade. Aí não é vento, não é tempestade que tira isso de você. A escassez, a dor, seja o que for, nada disso tira a alegria da sua alma. Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado. Deus, a tua palavra é poder. Pai, quantas vezes Salomão se questionou, para onde iremos, o que vai acontecer? Deus, ele não tinha resposta. Mas hoje, quando eu olho para ti, Senhor, eu sei que o Senhor é toda a resposta. O Senhor tem a resposta para onde iremos. O Senhor tem uma vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, eterna. Porque o Senhor não veio só para uma vida passageira. Toda a resposta do coração do homem, Pai, é respondida em ti. E é por isso que neste momento, Pai, eu te peço por esta alma. Talvez o corpo esteja padecendo por enfermidades, por preocupações, mas eu estou pedindo, Senhor, pela alma. Traz alegria, Senhor. Traz alegria para essa alma. Senhor, essa alma que hoje se encontra aprisionada, que ela seja liberta pelo poder do sangue de Jesus. A alma seja liberta pelo poder do sangue de Jesus. Jesus, hoje quebra, Senhor, essas correntes. Quebra, meu Deus e meu Pai, esses ferrolhos, esses cadeados, que essa alma se alegre. E que ela consiga se alegrar com a sua família, com a sua casa, no seu trabalho. Meu Deus, que ela veja a vida de outro modo. Do jeito que só o Senhor pode fazer ela enxergar. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, sobre esta alma, Pai, a liberdade que só o Senhor pode dar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, o teu poder e a tua graça sobre essa pessoa. Se hoje ele está reconhecendo o Senhor como seu único Salvador, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Segura nas mãos dele, segura nas mãos dele e reconhece, Pai. Porque não são paredes, não é lugar, Senhor. É a alma que precisa ser liberta. E eu te peço pelo poder do teu nome, a tua liberdade, em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Até amanhã, às 10 horas da noite, viu?